Este é o podcast Soberania, segunda temporada. Segurança, Defesa e Justiça em debate. Eu sou a Valentina Marcelino, diretora adjunta do Diário Notícias. Eu sou o Francisco Rodrigues, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Eu sou o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Bem-vindos ao podcast Soberania, hoje com o João Anes, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. Estamos a analisar os programas eleitorais dos principais partidos para a defesa nacional. No último episódio tivemos o PSD, o PS e o Chega. Hoje temos a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda e o PCP. Bem-vindos Rodrigo Saraiva, Fabian Figueiredo e António Filipe. Fabian e António Filipe já são repetentes, não é? Tiveram já aqui no programa sobre a segurança. Vamos ver se conseguimos aqui também encontrar alguns pontos de consenso, além de um que todos defendem, que é a valorização dos militares e a promoção de medidas para a maior atratividade e retenção nas Forças Armadas. Não quero estar aqui a repetir a introdução que fiz no anterior episódio, uma vez que não será nenhuma novidade para os presentes, mas ainda assim 2 ou 3 notas. Na semana passada, o Governo anunciou que em 2024 Portugal tinha superado a percentagem do PIB gasto em defesa em relação àquilo que estava previsto. Fechámos o ano com 1,58%, quando a previsão que constava no último relatório da NATO estimava 1,46%. De acordo com o Ministério da Defesa, estes 1,58% do PIB em 2024 significam um total de despesa de 4.481 milhões de euros, dos quais 3.069 milhões são dos serviços sob tutela direta do Ministério da Defesa com as Forças Armadas, ou seja, há 31% desta despesa que não é propriamente investimento direto nas Forças Armadas. Eu tenho aqui essa distribuição, depois posso partilhar convosco. Há aqui 253 milhões, por exemplo, que são para a GNR e forças do Ministério da Administração Interna. Outro dado interessante sobre Portugal, 58,6% da despesa é com pessoal, pagamentos de salários. E este valor é só superado pela Itália, com 59,4%. 17,9% é aplicado em operações e manutenção, só 6 países gastam uma percentagem menor. Em relação ao efetivo militar, de acordo também com estes dados reportados à NATO, em 2014 tínhamos 30.700 militares e em 2024 a estimativa que estava era de 24.000, uma queda de 21% em 10 anos. Esta queda também aconteceu noutros 11 países da NATO, mas só a Bélgica ultrapassou Portugal, com 30% menos militares em 2024 do que em 2014. Os dados estão na mesa, vamos agora começar, e começo pelo João também, o mesmo que pedi no programa anterior. O que é que viste mais relevante nos programas eleitorais destes 3 partidos? Bem, antes de mais, é um gosto estar na presença de todos. Tive a oportunidade de analisar os programas, também aquilo que, do meu ponto de vista, é ainda mais importante, que é a visão que cada um dos partidos políticos aqui presente traz para a defesa nacional, e é nesse contexto que eu gostava de procurar promover e dinamizar esta conversa. E porquê? Porque nós estamos a ver num contexto geopolítico de alteração acelerada das realidades geopolíticas e estratégicas que impactam a segurança de Portugal e a nossa soberania também. E, portanto, independentemente daquilo que é o ponto de partida, que é o programa eleitoral de um partido político, importa também perceber, dentro de determinados cenários, qual é que seria a posição, que posições é que os partidos políticos poderiam tomar. Eu acho que vai ser extremamente interessante esta conversa, portanto, desde já vos provoco relativamente a isso. E porquê? Porque nós vamos ter aqui visões diferentes de qual é que deve ser o posicionamento de Portugal. A defesa nacional é necessariamente uma ferramenta de política externa do Estado português, e nós vamos ter aqui, espero eu, em confronto democrático, visões desde a defesa nacional mais ligada a interesses internos, menor presença na NATO e da União Europeia naquilo que são os desígnios da defesa nacional, à própria saída da NATO, a adoção possível adoção de um estatuto de neutralidade ativa como consequência de uma saída da NATO, até à presença da NATO, presença nos quadros estruturados de defesa
da União Europeia com isto no âmbito geopolítico. E vamos ter também aqui, espero eu, um debate que me parece absolutamente essencial para Portugal neste momento, que é de que forma é que vamos fazer os investimentos necessários. Porque seja no âmbito da NATO, seja no âmbito de uma neutralidade ativa, que se formos pensar na Europa, era o que tínhamos na Suécia e na Finlândia, e portanto que significavam investimentos muito maiores do que aqueles que estamos a prever fazer agora no âmbito da NATO, é importante perceber como é que concretizaríamos estas visões, e aí mais investimento público, mais investimento privado, como é que vamos lidar com situações, eventualmente, de ameaças à segurança nacional, que instrumentos é que temos também no âmbito da segurança e da defesa para lidar com essas situações que podem pôr em causa a soberania nacional, que pode ser desde uma preponderância de empresas estrangeiras e de manutenção dos equipamentos militares por empresas estrangeiras sem uma capacidade de manutenção em Portugal, por exemplo, portanto o reforço de uma dependência, mas também no outro reverso da medalha, a ausência desse know-how e dessa capacidade das tecnologias emergentes que conhecemos, que estão em grande desenvolvimento na Ucrânia, nos Estados Unidos e em alguns outros países, não muitos, que nos pode fazer investir em capacidades militares do século XX, em segunda mão, quando se calhar devíamos estar a preparar-nos, se quisermos estar na NATO ou estarmos numa neutralidade ativa, para podermos responder com essa arma de política externa para a guerra do século XXI. E, no fundo, são estes os dois temas. Como é que geopoliticamente os partidos se posicionam face a esta aceleração e esta transformação acelerada que estamos a ter na ordem internacional. 2, como é que se posicionam em relação aos investimentos que têm que ser feitos. E 3, como é que pretendem ajudar no Parlamento ou num governo, seja ele qual for, a ajudar os decisores políticos e os seus próprios decisores políticos, caso entrem para um governo, a navegar nestas águas tão turbulentas que desde a Ásia até à Europa e ao continente americano só vemos conflitos a emergirem. Muito bem. IEL, Rodrigo, a IEL tem um extenso capítulo sobre defesa nacional no seu programa. Dizem, por exemplo, que o contexto tecnológico em que vivemos é uma oportunidade de começar um profundo processo de reforma nas Forças Armadas em Portugal. Acho que isso liga um pouco também com aquilo que o João acabou de dizer. Quer desenvolver um bocadinho mais esta ideia, por favor? Sim, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar a falar de temas destes e também em debatê-los com visões diferentes e às vezes também na diferença depois conseguimos encontrar pontos de comum. E eu acho que o investimento em defesa tornou-se um consenso bastante alargado. As diferenças talvez estarão depois, sobretudo no caminho de como lá chegar. Para que não haja dúvidas e dando resposta àquilo que são os desafios geopolíticos que não só Portugal, mas o mundo inteiro enfrentam, nós achamos que as prioridades ou as linhas orientadoras da política externa portuguesa não devem mudar. Sempre se falou do triângulo atlântico, europeu e lusofonia, e nesse aspecto nada deve mudar. E não devendo mudar, há depois em cada um destes eixos a participação em organizações multilaterais. No âmbito da Europa, obviamente, a questão da integração na União Europeia, no âmbito atlântico, obviamente, a participação na NATO, e que, relativamente à questão da defesa, é bastante importante, e depois também na lusofonia, o exemplo da CPLP. A questão do investimento, neste momento, a grande dúvida é o que é que vai sair da próxima cimeira, porque ninguém sabe se vai sair a manutenção dos 2%, o aumento para 3 ou 3,5% ou até valores superiores. E todos os países depois terão que se adaptar. Também resta saber se isso será uma medida de igual forma para todos os países ou se haverá medidas diferentes consoante os países. Porque desde que se tornou muito presente para todos os países esta necessidade dos 2%, houve um conjunto de países que aceleraram e alcançaram esse valor. Portugal continua a ser dos poucos que não alcança esse valor, e a Valentina falou há pouco dos dados, de 1,58. Isso depois também pode nos levar à questão de ver como os diferentes países, que critérios é que têm para justificar o investimento que fazem, porque depois também não é propriamente uniforme.
mas acima de tudo, tendo em conta que há esta necessidade, toda a gente já percebeu que é preciso investir em defesa, resta-nos saber o quanto e depois o caminho para isso. Há também toda uma necessidade de repensar, e por acaso um dos processos legislativos, ou um dos processos que tem que passar pela Assembleia da República, que ainda não terminou porque fomos para eleições, é a questão do novo conceito de estratégico de defesa. E, portanto, se calhar até aqui uma oportunidade de, com todas estas novas dinâmicas, voltarmos a olhar. Até, por exemplo, há muitas pessoas das Forças Armadas que acham que aquilo que é a solução que estava a ser preconizada neste novo conceito já não era adequada. Um exemplo muito concreto. Nós continuamos a ter um esqueleto, uma arquitetura de Forças Armadas ainda muito exército-concêntrico. Provavelmente nós temos que, perante aquilo que é a nossa realidade integrada nestes conceitos geopolíticos, de começar a ter umas Forças Armadas com mais investimento, por exemplo, na questão da Marinha e da Força Aérea e não tanto no Exército. Não deixando, obviamente, de investir no Exército, mas deixar tanto este exército concêntrico como tinha sido até agora. Portanto, há todo um conjunto, e depois também, obviamente, é preciso haver uma questão de simplificação. Há sempre aquele tema, as próprias Forças Armadas têm que cumprir as questões da contratação pública, as questões da contratação pública atrasam muitas vezes procedimentos. É nas Forças Armadas e na Defesa que a litigância é superior a outras áreas e isso traz mais dificuldades às nossas Forças Armadas, portanto aqui também é uma questão de simplificação. Não dá mais riscos de corrupção também, não é? Exatamente, já iria falar lá, porque existe esta necessidade da credibilização do próprio edifício Ministério da Defesa perante os casos que se conheceram, mas voltando à parte da simplificação, mesmo operacionalmente, talvez talvez exista excessiva hierarquização ainda nas nossas Forças Armadas para aquilo que são os desafios atuais, também na própria operação das Forças Armadas haver uma simplificação, sobretudo de não tanta hierarquia. Temos sempre o tema da questão da valorização e da atratividade das Forças Armadas como uma opção profissional, sobretudo para os jovens que pensam no seu futuro, e depois há esta vertente de olhar para uma oportunidade perante estes desafios, de facto investir numa indústria de defesa, sabendo que uma indústria de defesa com muita inovação, muita tecnologia, ela acaba por trazer soluções que não são apenas aplicadas na questão da defesa. Podíamos falar do exemplo de como é que Silicon Valley começou e o que é hoje em dia, e também perceber-se de uma vez por todas que investir em defesa não é só investir em armas, não é. E para um país como o nosso, que tem um território marítimo muito grande, aliás, os nossos aliados, em caso de necessidade, seja para manutenção de paz, que é aquela que se espera que seja poder acontecer, ou outra que nós não desejamos, mas também é sempre uma possibilidade, quando pedirem alguma coisa a Portugal, não vão estar a pedir, como a outros países, que há muitos recursos humanos, vão estar a pedir que nós, dentro daquilo que é a nossa posição territorial, consigamos ter capacidades para defender o território marítimo, porque ele é também um território, sobretudo, uma especialização, e temos que estar capacitados, não apenas com armas, aliás é muito mais para além de armas, capacitados com tecnologia e novas tipologias de equipamentos para podermos monitorizar e defender o nosso território, neste caso o mar. E portanto este é todo um caminho que deve ser feito. Quanto é que isto custa? Neste momento vamos ter que esperar pela cimeira para ver o que é que sai e depois adaptarmos e fazer o caminho para cumprir com estas necessidades que defendem não só o nosso país e o nosso povo, mas defendem todas estas vertentes onde nós estamos integrados, a Europa, o Atlântico e a lusofonia. Fábia, no vosso manifesto eleitoral está escrito que o Bloco de Esquerda acredita que o aumento da despesa militar é errado e não vai garantir a paz, e que também diz que a UE tem os meios militares necessários para se defender. Eu peço que desenvolva um pouco estas ideias e com o desafio se não há mais risco de um país ser atacado se não tiver uma defesa forte. Olá Valentina, quero agradecer ao DN por estar a promover esta conversa, cumprimentar todos os colegas de painel, com muito gosto que debatemos este assunto, que é um assunto central na política nacional, mas também na política europeia. Vamos por partes. Quando se fala de ameaças externas, há sempre dificuldades em elencar quais, ou seja, porque é que a Europa deve aumentar a despesa militar. Vamos, então, às alterações geopolíticas que aqui já foram apontadas. Estamos a falar do Médio Oriente, o genocídio na Palestina. É, sem dúvida, um fator perturbador da paz mundial e que tem que parar.
não se resolve aumentando a despesa em armas na Europa ou em Portugal. A Palestina precisa de paz. Isso precisa de uma ação unilateral do governo europeu, mas precisa de ação multilateral. Precisa de boicote, precisa de sanções, precisa, no imediato, de suspensão do acordo entre a União Europeia e Israel. É a forma de política externa, de pressão para o caminho da paz mais efetiva que a Europa e que Portugal podia tomar. Aliás, os Países Baixos vieram pedi-la, Portugal já apoiou e bem, e soma-se a isso o reconhecimento do Estado da Palestina. Nós não precisamos de mais bombas para o Médio Oriente. Aliás, é da Europa que sai boa parte do armamento que é usado para alimentar conflitos no Médio Oriente. E aí a Europa deve ter um papel de paz, de promoção da paz e também de promoção do papel da justiça internacional e de valorização de instituições multilaterais que são cada vez mais atacadas, como é o caso da ONU. Mas a defesa, só uma coisa, o fortalecimento da defesa europeia não está diretamente relacionada com o conflito no Médio Oriente. Não, repare, eu ouço os líderes europeus, ouço os outros partidos e a introdução para o aumento da despesa militar a nível europeu é a alteração dos contextos geopolíticos. Quais é que foram as grandes alterações que nós assistimos? A Rússia invadiu a Ucrânia, a Europa tem ajudado a Ucrânia, e bem. Repare-se que enquanto a Europa tem ajudado a Ucrânia, continua a exportar armas para Israel. Na Europa produz tantas armas que se apoia a Ucrânia ao mesmo tempo que se consegue fornecer armas que alimentaram um genocídio, mas não só. A França é uma das principais exportadoras de armas, exporta-as para a África, exporta-as para o Médio Oriente, para outros pontos do mundo. Não é verdade que a Europa seja um anão militar, muito pelo contrário, é uma das principais potências militares a nível mundial, seja a nível de recursos humanos, tecnológicos, em equipamento pesado. A despesa militar do conjunto dos países da União Europeia aumentou brutalmente nos últimos anos, seja a aquisição de equipamento. Aliás, boa parte dessa aquisição é feita aos Estados Unidos da América, e já lá vou, porque eu acho que esse é que é o debate que se deve ter a sério sobre o aumento da despesa e sobre a política de aquisição e quem é que ganha com ela, porque um dos maiores fatores de perturbação da estabilidade na Europa é a nova administração da Casa Branca, que quer impor um aumento de despesa para 5%, e eu pergunto se é com um comando às ordens de Donald Trump que nós garantimos a defesa e a proteção dos interesses europeus. Nós somos claros, não é. A Europa deve caminhar para... Sendo então que os investimentos devem ser feitos mais na indústria de defesa europeia. A questão é se não que investimentos comprar aos americanos, não podemos comprar aos russos. Estou muito interessado. Não devemos comprar aos chineses. Só produção europeia. Mas comprar o quê? Comprar o quê? Comprar, produzir, neste caso. Mas diga-me o quê? Ou seja, eu quero muito responder a esse investimento. Que investimento é que estamos a falar? Estamos a falar da F-16, ainda bem que se cancelou a aquisição da F-16. A prioridade da Força Aérea é aviões de combate, não é? F-35, sim. F-35, tem toda a razão. Não faz mal. Ainda bem que se cancelou. Porquê? Porque descobriu-se que uma parte considerável das atualizações tecnológicas dependem da autorização do produtor. Veja-se, aliás, o conflito estão os romenos agora, porque no quadro das compras obrigatórias da NATO tem agora equipamento militar que não podem utilizar sem autorização dos americanos. Esse é um problema. Portanto, nós temos que discutir soberania europeia, soberania digital, capacidade produtiva autónoma e quais é que é o tipo de investimento que nós precisamos de fazer em Portugal. E quero ir aí. E os países europeus não fazem o mesmo? Já lá vou. Deixe-me só dizer isto e com todo o gosto respondo à sua pergunta. Força Aérea. Nós precisamos de aumentar o investimento na Força Aérea em aviões, em helicópteros para socorro médico, para patrulha, sem sombra de dúvida. O mesmo na Marinha, para funções essenciais de soberania. Mas isso não tem nada a ver com ameaças vagas que eu quero muito debater. Precisamos também de capacitar mais as Forças Armadas para o seu papel não só de patrulha oceânica, mas também o contributo que dão para a defesa nacional, porque nós precisamos de equipas que possam atuar em condições extremas no quadro da proteção civil, e aí as Forças Armadas têm um contributo para dar. Por último, soberania digital. Nós precisamos de investir e debater a sério a soberania digital. E isso combina-se com a recuperação
do controlo democrático de infraestruturas críticas que atualmente estão na mão de países estrangeiros. Falha de segurança que era várias vezes apontada a Portugal e agora finalmente está espelhada no relatório anual de segurança interna. Nós precisamos, defesa é também soberania energética e garantir que a produção e que a distribuição, como é apontado aliás no RASI, está nas mãos do Estado português e não de Estados estrangeiros, que é uma evidente fragilidade da defesa nacional e da segurança interna. Esse é um ponto muito interessante. Deixa-me só passar agora aqui a palavra ao... Mas gostava só de... Eu serei muito sintético na resposta. Não, mas eu acho que até ajuda a passar a bola. Sei que o futebol é só... ainda não foi, mas ainda vai ser. O que interessa isto no fim de semana. Mas gostava de fazer aqui uma transição, porque há um ponto muito interessante que o Fabiano referiu, que diz respeito, no fundo, ao controle ou não controle pelo Estado das infraestruturas críticas que possam ser importantes para a soberania nacional. E julgo que também se estava a referir ao recente caso do apagão que sofremos aqui em Portugal. Eu tenho a dúvida que eu coloco relativamente a isso é se os instrumentos de controle do Estado que existiram no pós-Segunda Guerra Mundial durante o século XX e que deixaram de ser utilizados, que era o controle do Estado de algumas dessas infraestruturas e elas foram privatizadas, faz sentido discutir na sequência do apagão, quando o apagão ocorre em Espanha por uma entidade que era pública, na responsabilidade de uma entidade que era pública e não privada. E gostava de lançar essa questão aqui também para o debate e também para o António Filipe. Sim, duas frases muito rápidas. A REN e a EDP pertencem a um Estado, ao Estado chinês. Não pertencem ao Estado português. Esse é que é o problema. O apagão trouxe luz sobre o nosso sistema elétrico. Não estou a discutir as naturezas do apagão, estou a falar mesmo a rede elétrica nacional e a produção elétrica nacional. O João é uma pessoa atenta, certamente lerá relatórios internacionais e vários deles chamam permanentemente a atenção para o facto de Portugal ter a sua rede elétrica nacional na mão do Estado chinês e de ter a EDP na mão do Estado chinês, e é permanentemente apontado como uma falha de soberania. Aliás, um livro muito interessante, que creio que todos conhecerão, de um conjunto de académicos e operacionais das secretas, que chamam precisamente a atenção, já há muito tempo, para essa fragilidade para a segurança e para a defesa nacional, e que está espelhada agora no RASI. Portanto, a questão não é se a REN e a EDP, por exemplo, estão na mão do Estado ou não estão. Estão, mas é nas mãos de um Estado estrangeiro. E o que nós achamos é que a rede elétrica nacional, como acontece com a larga maioria dos países europeus, que felizmente não entregam esse instrumento de controlo sensível a mãos estrangeiras, que voltem para as mãos do Estado português. António Filipe, não, é assim, podia começar por comentar também aqui esta conversa que aqui foi lançada pelo João, mas eu ia pedir-lhe, em relação ao programa do PCP, em que diz que o país precisa de umas forças armadas orientadas para um objetivo principal de cumprimento da sua missão constitucional, sobrepondo, e sublinho sobrepondo, as exigências e necessidades nacionais aos compromissos assumidos no plano internacional. Como é que podemos levar à prática? Tem a ver com o que o Fabiano disse, que é investir nos meios para poder garantir aqui o socorro, por exemplo. Também. Como é que isso se concretiza? Embora não apenas. Ou seja, nós não defendemos nenhuma ideia de que Portugal não precisa de forças armadas. Precisa de forças armadas, que são uma componente essencial da defesa nacional. Não esgotam a defesa nacional, como já aqui foi dito. Há outros aspectos que também podemos e devemos abordar, mas a defesa militar compete essencialmente às Forças Armadas portuguesas. E nós temos exigências nacionais e que decorrem, enfim, de imperativos constitucionais que devemos ter em conta. Bom, desde logo no fator humano, ou seja, neste momento estamos com as Forças Armadas absolutamente exíguas, do ponto de vista do número de efetivos, mal pagos, o que aliás contribui para que, obviamente, as carreiras militares não sejam atrativas, e o serviço nas Forças Armadas, nos regimes de voluntariado e contrato, não são minimamente atrativos, e portanto nós temos, enfim, em todos os ramos, mas com especial gravidade no Exército, que é aquele que por natureza tende a ser mais numeroso, temos dificuldades enormes. Ou seja, desde há vários anos
que quando os chefes militares são ouvidos na Assembleia da República e não é à porta fechada, enfim, publicamente, assumem que Portugal está abaixo daquilo que seria o mínimo exigível, e depois, uns tempos mais tarde, ainda está mais abaixo daquilo que já da outra vez era o mínimo exigível. E, portanto, é preciso valorizar o fator humano das Forças Armadas. E depois, mesmo em termos de equipamentos, há necessidades próprias. Nós temos uma das maiores zonas económicas exclusivas da Europa, e, portanto, o que representa uma exigência. Temos 2 regiões insulares que ocupam vasta área territorial e que exige, que é muito exigente do ponto de vista da defesa nacional. E, portanto, o nosso investimento nos navios de patrulha oceânicos, que podem ser feitos em Portugal, aliás, foram feitos em Portugal e são feitos em Portugal, mas tem sido um longo calvário, enfim, a construção dos navios de patrulha oceânica, isso arrastou-se por demasiados anos. Em matéria de meios também de busca e salvamento da Força Aérea, também há uma grande exigência, e, portanto, há aqui uma complementaridade, desde logo de defesa do território nacional, de patrulhamento do território nacional e da nossa vasta zona sob a nossa responsabilidade, e também aquilo que se chama o duplo uso, ou seja, por exemplo, a necessidades em matéria de saúde, de evacuação de doentes nas regiões autónomas. Isto é uma coisa de grande exigência. E, portanto, há matéria, se nós quisermos ter um investimento maior nas Forças Armadas, podemos ter naquilo que nos diz diretamente respeito e que contribui, de facto, quer para a defesa militar do território, quer para outras funções que a Constituição também comete às Forças Armadas. Tem que ver com questões como esta de proteção civil e não apenas em momentos de catástrofe, mas mesmo no dia-a-dia, ou seja, designadamente a evacuação de doentes e sinistrados das regiões autónomas, entre as regiões autónomas e das regiões autónomas para o continente, se necessário, tem que ser assegurado para a Força Aérea. Não há outra forma de resolver isso. E, portanto, achamos que é nisto que nos devemos centrar, naquilo que sejam os nossos objetivos. E não tanto... Eu tenho esta dúvida existencial relativamente a isso, que vem um bocadinho também da minha experiência na cibersegurança. Nós dizemos muitas vezes que a ausência de um dado é um dado em si mesmo. E nós parece que está ausente desta conversa, que provavelmente na próxima legislatura nós podemos ter uma guerra ainda maior na Europa. E para isso nós não estamos só a olhar para as Forças Armadas numa ótica de duplo uso, estamos a olhar para as Forças Armadas para aquilo que é o seu produto operacional original, para a qual existem desde que nós precisámos ter uma força para proteger, para conquistar e defender um território. Então vamos a essa questão. E isso coloca-me na dúvida, porque eu sei que um dos maiores ativos, tenho consciência que um dos maiores ativos que tem garantido a nossa paz territorial, vamos chamar-lhe assim, em Portugal, continente e ilhas, é o facto de nós pertencemos à mesma aliança que a Espanha. Então vamos a isso. E se nós sairmos dessa aliança e passarmos para um estatuto de neutralidade ativa, nós deixamos de estar protegidos por um artigo 5º e estamos a uma distância de uma deterioração muito grande de relações, de nos lembrarmos que há temas por resolver entre os nossos dois países. Não, vamos lá ver. Essa aliança, estarmos no mesmo aliança com a Espanha é muito recente, historicamente muito recente. Ao longo dos nossos 9 séculos de história. Mas não dava jeito de continuar. Só desde os anos 80 do século XX é que ficámos na mesma quadra de alianças com a Espanha. Uma diferença é que Portugal aderiu a uma organização político-militar que é a NATO, não por ser uma democracia, mas por ser uma ditadura. Ou seja, não se diga que a NATO é o farol da democracia, porque é que Salazar é fundador. E a Espanha só aderiu nos anos 80, curiosamente com Filipe González. E, portanto, eu não considero que a NATO seja um farol da democracia. Sim, mas a NATO, uma ditadura que deixou a neutralidade ativa. A NATO, eu creio que nós estamos a ignorar que o mundo se está a transformar muito rapidamente num mundo multipolar. A NATO não é, nem nunca foi, do nosso ponto de vista, uma organização defensiva. Aliás, foi a primeira organização político-militar a ser criada. A partir do momento em que se extinguiu aquele que era em princípio, a sua razão de existir, que era a existência de um Pacto de Varsóvia, deixou de ter razão. Deixou de ter razão de existir. E a NATO, não podemos ignorar isto, a NATO não são 30 países, são 1 mais 29. Não há NATO sem Estados Unidos. Eu vejo que há agora uma grande desorientação, uma aparente desorientação
nos países europeus da NATO, quando o Presidente dos Estados Unidos diz que quer tornar o Canadá, que é um país da NATO, no 51º Estado, e quando quer extorquir a um outro país da NATO, a Dinamarca, uma parte mais que substancial, a maior parte do seu território, não é? Que é a Groenlândia. E, portanto, perguntar-se-á, então, qual é o objetivo quando os países europeus da NATO fazem um apelo a que é preciso muito rapidamente fazer um grande investimento militar. Eu interrogo-me se o objetivo desse investimento, que fique necessário, enfim, inevitavelmente será satisfeito à custa de compras de equipamentos militares aos Estados Unidos, é para se defenderem de quem? É para se defenderem dos Estados Unidos? Talvez da Rússia, não sei. Será da Rússia? Será da Rússia? Não fui eu, não foi nenhum de nós, foi Medvedev que escreveu, escreveu e falou sobre as ambições russas de Lisboa a Vladivostok. Nós achamos que corremos um sério risco de que os russos cheguem ao Rio Tejo. Quer dizer, nós olhamos para as coisas com realismo, não é? Nós sabemos as dificuldades que os russos têm na atual guerra em questão com a Ucrânia, de querer conquistar, consolidar aquele território do Donbass e de Lugansk, de Donetsk e de Lugansk, enfim, e passa para a cabeça de alguém, e aquela preocupação, enfim, de não escalar a guerra para envolver diretamente a NATO. É realista pensar que Portugal tem que construir umas novas linhas de torres, como aconteceu com as invasões francesas, para conter a ameaça russa que tinha aí. Mas vamos ver, mas eu volto à questão. Qual é o objetivo? Ou seja, é a Rússia. Ou seja, isso faz algum sentido do nosso ponto de vista? Do meu ponto de vista, não. Porque eu creio que Portugal devia empenhar-se, era de facto em participar na construção de um mundo multipolar, tendo em conta até as nossas responsabilidades. O nosso relacionamento com países de outros continentes, com países africanos, com a América Latina, quando de facto este mundo multipolar está em construção. Eu creio que os países europeus da NATO e os Estados Unidos já agora estão muita dificuldade em perceber que já não vivemos na era colonial, em que a Europa ditava as suas leis ao mundo. As coisas já não são assim. Nós já vivemos no mundo multipolar e Portugal deveria entender isso e devia ter uma política de cooperação. Nós não a vemos sozinhos, não defendemos o isolacionismo. Aliás, e somos cautelosos disso. Se repararem o programa do PCP, nós não temos lá de defesa da saída da NATO, nós defendemos é que haja uma dissolução dos blocos político-militares. Não é uma coisa, uma saída unilateral, enfim, vamos embora. Nós achamos que deve haver cooperação com vários países, por exemplo, aquilo que existe em matéria de cooperação político-militar com países da CPLP, que é uma coisa para manter, que haja cooperação com forças armadas de outros países, inclusive com os nossos vizinhos espanhóis, sem problema nenhum. Agora, o que temos é que a política externa portuguesa e os investimentos na defesa em Portugal não devem estar hipotecados em interesses que não são os nossos. Porque aquilo a que estamos a assistir é que a exigência deste aumento galopante das despesas militares é uma exigência norte-americana e, sobretudo, de Donald Trump, aquela ideia de quem quer estar na NATO que o pague, não é? E aquilo que estamos a assistir é que também, a pretexto parece que estamos a combater o Sr. Trump e a defender-nos das posições do Sr. Trump, mas o que estamos a fazer é ceder às exigências dele. Ou seja, com uma retórica anti-Trump, no fundo estamos a criticar o que ele diz e a fazer o que ele manda. E é isso que eu acho que Portugal não deveria, de facto, alinhar isso e ter uma visão de política de defesa nacional, tendo em conta o nosso interesse específico. Só para concluir uma coisa, porque veio aqui a história do apagão. Eu devo dizer que não me tranquiliza, ou seja, a questão de saber se empresas públicas portuguesas de setores estratégicos, saber se estão nas mãos do Estado chinês ou estão na mão de um qualquer aldrabão como ficou na Altice, para mim as pessoas são más. Quer dizer, eu acho que elas deviam estar em mãos nacionais e mãos credíveis e sob controle democrático do povo português. Porque eu lembro que o maior problema com o apagão foi o colapso das telecomunicações. Ou seja, pior do que aconteceu com a EDP e com a REN, foi o que aconteceu com o Ciresp, foi o que aconteceu com as operadoras de telecomunicações, que tiveram absolutamente à beira do colapso. Mais umas horas, segundo se diz, e ficávamos completamente sem telecomunicações. Ora, isso é que não pode ser. Eu creio que é absolutamente estratégico que o Estado português
controle os meios de comunicação disponíveis neste país, sob pena de podermos ter um cataclismo qualquer por falha, por um colapso, um apagão total nas comunicações, que seria mais grave do que o apagão que tivemos da rede elétrica, que esse, enfim, creio que até do ponto de vista, provavelmente, será mais fácil de recuperar. Agora gostava de ouvir aqui o pensamento do Rodrigo Saraiva sobre o que foi aqui dito e também se de facto acha que é importante as infraestruturas críticas estarem nas mãos do Estado português. Ora bem, vamos já esta questão do apagão, o que aconteceu no apagão, e se olharmos também para a Espanha, não tem nada a ver com a questão da propriedade das infraestruturas. Não é o apagão que nos deve fazer falar disso. Portanto, porque o apagão poderia acontecer em Portugal, aconteceu em Espanha, com duas realidades distintas. O apagão não influencia a defesa nacional. Não leva para esse debate, okay. Mas nós devemos ter, em âmbito de defesa, ter esse debate. A REN não deveria ter sido privatizada, ponto. Não há dúvida disso. Agora não confundimos nas infraestruturas, sim. Não confundimos as infraestruturas com a prestação. Okay. Portanto, obviamente, depois poderíamos falar a questão da EDP, a quem foi privatizado, mas isso é outro tema. Okay. Agora, as infraestruturas críticas devem, obviamente, ser monitorizadas e geridas pelos Estados. Por exemplo, nós temos falado muitas vezes numa preocupação que temos, que é os nossos portos estarem a ser escaneados, monitorizados por scanners desenvolvidos por empresas chinesas. Isto é um problema de soberania. Isto é um problema de segurança do Estado. Isto é um problema de segurança do nosso povo. Isto é um problema de segurança da nossa economia. É problema só serem chinesas ou serem um Estado estrangeiro? De um Estado que não é democrático. Okay. De um Estado que obriga toda e qualquer empresa que lá está a passar informação que detém ao Estado, se o Estado assim quiser. Porque isto tem a ver com a lei de segurança nacional da China, que impõe isso às empresas que são chinesas ou que estão na China. E, portanto, esse tema, sim, é importante. Agora, mais estrutural, há uma questão que é: a Europa tem que tratar de si, tal como Portugal também tem que tratar de si, integrado nas lógicas e naquele triângulo que eu falei há pouco. Qual é o grande problema? A Europa, durante muitos anos, décadas, precisava de defesa e confiava na NATO e nos Estados Unidos para tratar e para assegurar a defesa. Precisava de energia e confiava na Rússia para ir lá buscar energia. Precisava de indústria e produção e confiava que isso vinha da China. A questão é que, qual é aqui a diferença? A Rússia é, obviamente, um adversário estrutural da Europa. A China é um rival estrutural da Europa e das democracias ocidentais. Os Estados Unidos, pontualmente, estão com um problema. Com todos os defeitos e virtudes que os Estados Unidos têm, é uma democracia e, portanto, nós temos que lidar. Sim, certamente é uma democracia. Não há dúvidas disso. E vamos discordar, porque depois o António também vai dizer que em Cuba é uma democracia, eu acho que não, e que na China é uma democracia, eu acho que não vamos ter esse debate agora aqui. Mas esse debate é na América que se trava, agora, não sou eu que digo. Eu que sou muito crítico de Donald Trump e das decisões que tem tomado, nós também não podemos entrar numa deriva que todos os problemas são apenas de Donald Trump. Por exemplo, esta questão da exigência agora do investimento em defesa no seio da NATO está interligado com uma outra decisão que os Estados Unidos tiveram há uns anos, portanto, a anterior ao primeiro mandato de Donald Trump, é uma decisão dos tempos de Obama, que foi virar a prioridade dos Estados Unidos, que era o Atlântico, para o Pacífico. E nós, Portugal, se olharmos para aquilo que é a realidade, o que aconteceu nas lajes, percebemos operacionalmente o que é que significou essa decisão. E, portanto, mantenho a desconfiança que nós temos de ter com os Estados Unidos ainda não é estrutural, mas há coisas que já
vêm de algum tempo. Portanto, isto é uma mudança muito anterior. E isto significa que mesmo com parceiros com quem confiamos e que estamos numa aliança como a NATO, a Europa tem que tratar de si, tem que acelerar. Como nós achamos que Portugal é preciso acelerar Portugal em muitas áreas, mas a Europa também tem que acelerar na economia, na questão da defesa, na indústria, na energia. É preciso fazer isso, porque é uma questão de soberania país a país e de soberania europeia. E, por exemplo, vou falar aqui de um tema, e isto depois também bate com a questão da atratividade das Forças Armadas, porque a atratividade das Forças Armadas tem, obviamente, a vertente salarial, a segurança laboral, mas tem outras. Porque antigamente muita gente ia para a Força Aérea porque queriam pilotar aviões, não é? Mas se calhar neste momento nós vamos conseguir atrair muitos jovens para irem para a Força Aérea, para a Marinha, porque podem pilotar drones. É uma nova forma. Pode ser atrativo. E ele diz que era reimaginar a atratividade da carreira militar, não é? Mas isto é uma forma, porque já no passado era atrativo ir para as Forças Armadas não apenas pelo salário e pelo contrato, era pela função que iam desempenhar. Para os navios, para os aviões, para os caças. Isso também é atrativo para as pessoas. No futuro, se calhar, atrativo é ir pilotar drones. E nós, relativamente a drones, temos a questão, por exemplo, da TechEver, uma empresa portuguesa, que agora também é unicórnio, que tem feito contratos excelentes para o mundo fora, ainda agora com o Reino Unido. E está aqui uma nova forma, porque também não podemos, só porque estamos a falar de mais investimento em defesa, etc., nós temos que falar com uma nova defesa, uma nova realidade. A questão de nós defendemos a manutenção da NATO. Quer dizer, nós não vamos estar a falar da NATO na realidade quando ela foi fundada, ou numa realidade da década de 80, quando a Espanha entrou. Nós temos que olhar para a NATO pelas suas necessidades e como é que ela pode ser útil em 2025 e olhando para o futuro. É nessa realidade que nós temos que olhar e defender a manutenção da NATO, independentemente dos humores e amores das administrações americanas que vão estando neste momento. Porque sim, os Estados Unidos, pela sua relevância global e histórica, são uma peça fundamental da NATO. Eu discordo que seja um mais não sei quantos, não é bem assim, mas que é muito relevante se os Estados Unidos de repente decidem sair da NATO, quer dizer, a NATO vai ter que se reinventar. Agora, eu também não acredito que a NATO deixe de existir só porque eles saíram. Temos que nos reinventar. Certeza. É assim. Eu acho que só um pormenor relativamente a isso, eu percebo que a retórica de Donald Trump acaba por ser prevalente, até porque ela é muito profusa. Provocadora e portanto, porque não provocadora também, mas pelo menos profusa acho que nisso podemos todos concordar, mas também temos de ter consciência que aquilo que o Partido Republicano e o Partido Democrata no Senado e no Congresso dizem é que não há nenhuma alteração, nem se prevê, nem se sonha com qualquer alteração relativamente ao posicionamento dos Estados Unidos em relação à NATO, com Donald Trump, sem Donald Trump, com J.D. Vance ou com quem quer que se venha a perspectivar no Partido Democrata no futuro. Também temos de ter consciência de que houve aqui um grande abanão, já não é a primeira vez que Donald Trump faz isto, dá um grande abanão à Europa por este ou por aquele tema, mas não há uma alteração estrutural da posição dos Estados Unidos em relação à NATO. Há uma muito maior exigência que o Presidente que esta administração de facto está a fazer em relação à Europa ser capaz de garantir a sua própria segurança. Os compromissos que foram assumidos e a sua própria europeus defesa. Na NATO, não é? Que não foram ainda todos. Essa também é uma questão que importa nós termos consciência, porque nós somos 5 portugueses a esta mesa. E olhamos e pensamos no nosso país, nos nossos concidadãos. Também não é do meu ponto de vista, também não é ilegítimo pensarmos que os partidos do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, também olham para os seus concidadãos. E se veem, e se percepcionam, e isso é consensual nos dois partidos, republicano e democrata, nos Estados Unidos, que face às suas necessidades de segurança nacional, já não têm condições de dar as mesmas garantias de segurança à Europa, que faz com que a Europa não tivesse historicamente de fazer os investimentos que teria que fazer se não tivesse essas garantias, que isso é uma forma de estarem a defender os interesses dos seus próprios contribuintes, aqueles que também carregam o peso da dívida americana, e no fundo, e tudo aquilo que também que acarreta como terem este complexo militar industrial que continua a ser o maior do mundo. Portanto, eu gostava só de também fazer este ponto, porque me parece relevante, que é quanto mais tempo é que nós estamos, europeus e portugueses, disponíveis para viver à custa dos contribuintes americanos.
Fabiano. Eu dispenso. António Filipe, imagina. Repare, Fabiano, no vosso manifesto vocês... Mas é importante percebermos que o custo disso, na Suécia, de uma neutralidade ativa, são na Finlândia são 6 mil milhões e na Finlândia são 12 mil milhões, que é outro cenário. Lamento muito pelos contribuintes suecos e finlandeses. Fabiano, no vosso manifesto Mais eleitoral do que isso não posso dizem que a UE tem de se organizar, tem que organizar os seus meios militares fora da NATO e longe da influência de Washington. Veria com bons olhos uma organização europeia de defesa, um bloco militar europeu de defesa, sem o ZEUA e, nesse caso, apoiaria um reforço das despesas da defesa? vamos por partes. Não, eu não vou fugir à sua pergunta. O Fabiano começa logo assim, vamos por partes, eu gosto. Claro, porque... Tem o pensamento estruturado. Sim, tenho muito, porque estes debates são muito interessantes e vamos ver como é que a política evolui. Porque repare, e complexos. Sim. Repare. Primeiro ponto. As ameaças de Medvedev. O João disse que era uma das razões pelas quais se devia aumentar a despesa militar. São ameaças provocatórias, incendiárias, não devem ser desvalorizadas. É a Trump. Pronto. Agora, o João depois diz que sob o Trump... Mas há navios russos nos nossos Não, já lá vou os americanos. Mas depois, os devaneios de J.D. Vance, Trump, do Partido Republicano, os seus think tanks, etc., já devem ser desvalorizados e devemos fazer de conta que vai continuar tudo na mesma. Não vai. E vamos à política concreta. Donald Trump já disse que não ativaria o artigo 5º. Avaliaria cada um dos riscos. Que é, regra geral, mobilizado sempre como o grande argumento para estar na NATO é o artigo 5º. Trump já desvalorizou e terraplanou o artigo 5º. Segundo, Donald Trump ameaça países da NATO e países europeus. Como o António Filipe já referiu, Donald Trump e vários membros da sua administração disseram que querem tomar a Groenlândia. Querem tomar a Groenlândia. Uma conquista territorial. E é o país que manda na NATO que faz essa mesma ameaça. Nós temos o país que comanda a NATO e comanda a NATO na Europa a fazer bullying permanente ao Canadá. E eu acho que é inaceitável que qualquer provocador do Kremlin tenha ambições territoriais nas suas fronteiras, como acho que é inaceitável que Donald Trump e a sua administração tenham ambições territoriais a norte e a sul ou no Atlântico. É inaceitável. Agora, nós não podemos olhar para o Kremlin de uma forma e olhar para as ameaças que vêm da administração Trump de outra. E repare-se, entre ambos está-se a construir uma aliança. É a própria administração americana que o trata. Aliás, a administração americana olha para a Ucrânia de forma pouco diferente que olha ao Kremlin, que é um terreno a saque. A imposição do acordo dos minerais raros à Ucrânia é inaceitável. É uma ameaça à soberania da Ucrânia e deve ser levada a sério e deve ser repudiada pelos Estados europeus. É inaceitável uma potência dizer que quer reparações de guerra do país invadido. E vou mais ao concreto, porque isto tem consequências, nomeadamente na defesa da Ucrânia. Nós recordamos, e eu levo a sério, porque levo estes debates muito a sério com a profundidade que eles merecem, os americanos ligaram os satélites aos ucranianos. E a defesa ucraniana ressentiu-se e houve avanços territoriais russos. Portanto, as ameaças da administração de Trump são reais e elas refletem-se em matéria militar, em matéria económica, que é outra forma de fazer guerra. A administração americana está a fazer uma guerra comercial contra a Europa, que deve ser levada a sério, e há uma ameaça de destabilização política, que é preciso levar a sério. J.D. Vance, deixe-me só dizer isto, e vou responder à pergunta da Valentina, e desculpe, deixe-me só dizer isto. As ameaças de J.D. Vance e fazer um comício a apoiar a extrema-direita alemã é preocupante, deve ser levado a sério. A administração americana atacar o sistema constitucional alemão é uma ameaça à segurança europeia e deve ser levada a sério. Porque nós estamos muito interessados em ter um debate sério sobre a defesa nacional, a defesa europeia, sobre a cooperação entre Estados europeus fora do quadro da NATO. Porque nestes debates, de regra geral, nunca se diz coisas evidentes como esta. O sistema de telecomunicações da NATO é americano. É tutelado pelos americanos. Toda a codificação, toda a encriptação é americana. Os updates dependem dos americanos. O Rodrigo Saraiva chamava a atenção para a Lei da Segurança Nacional Chinesa. Tem toda a razão.
E eu chamo a atenção para a Lei de Segurança Nacional Americana, porque foi a Lei de Segurança Nacional Americana que fez a NSA espiar todos os seus aliados. E é por isso que é importante que as infraestruturas críticas estejam na mão do Estado português. Porque só o Estado português consegue garantir que a informação que deve ser detida pelo Estado não é coletada por Estados estrangeiros. E isso é discutir a economia portuguesa e a sua resiliência, é discutir a defesa nacional e é discutir o futuro da nossa segurança interna e da nossa segurança coletiva enquanto Estados europeus. Já estamos com 50 minutos, mas eu quero fechar aqui dar aqui a palavra também ao António Filipe, desculpa, depois ao Rodrigo e depois finaliza o João. Muito bem. Então, vamos ver. Este é um dos campos interessantes. Vamos ver. O domínio que os Estados Unidos exercem sobre a Europa, sobre os países europeus da NATO, é do interesse dos Estados Unidos. Ou seja, isto não é feito, não é nenhuma ação vá lá, nenhum mecenato, não é nenhuma operação solidária, quer dizer, é feito no interesse dos Estados Unidos. Que, aliás, dizia-se que a América Latina, o continente americano, ao abrigo da doutrina Monroe, era o pátio das traseiras dos Estados Unidos, pejorativamente, e eu creio que há uma tendência para que a Europa se tenha convertido, os países europeus da NATO, no pátio da frente. Não é? Ora bem, e se virmos a relação com a Rússia, isso é muito claro. Ou seja, após a queda do Muro de Berlim, a Rússia era um parceiro, foi integrado no G8, fez parte do G8 e deixou de fazer parte do G8 apenas em 2014, ou seja, foi ontem, foi há 10 anos, não é? Pouco mais de 10 anos. E deixou de ser considerado um parceiro, isto depois de a Alemanha ter estabelecido relações económicas muito estreitas com a Rússia, porque tinha interesse nisso, designadamente ter energia muito mais barata, e teve interesse nisso. Subitamente a Rússia, com o mesmo presidente, sem ter mudado, já era Vladimir Putin e continua a ser Vladimir Putin, passou de parceiro que se sentava à mesa do G8 a ser um inimigo figadal. Bom, e agora, entretanto, a situação agudizou-se e atingiu o clímax com a fase atual da guerra da Ucrânia. Bom, a fase atual, não sei se é exatamente a fase atual, porque os Estados Unidos, entretanto, deixaram de considerar a Rússia como o seu inimigo principal e passaram a considerar a China. E então agora lá vamos nós carregar de armas e bagagens para a China. Eu creio que não é preciso ser adivinho para perceber que se os Estados Unidos decidirem como ameaça de J.D. Vance, que é, isto, a Ucrânia já não é nada connosco, os europeus que se amanhem, ora bem, o que é mais previsível é que os países europeus da NATO encontrem uma forma também, de certa forma, porque, obviamente, que sem os Estados Unidos, eu não acredito que os países europeus da NATO se lancem sozinhos numa aventura militar. Até porque é esse o ponto. Porque é esse o ponto. E agora pergunto só duas coisas. Primeiro, os Estados Unidos tocam a rebate, porque agora o inimigo principal é a China, e nós não temos, Portugal não tem uma relação de cooperação a defender com a China, porque sempre teve. Nós nunca tivemos problemas nenhums com a China. Nós resolvemos a questão de Macau de uma forma absolutamente pacífica, sem problema nenhum. Temos tido uma relação, não houve até agora nenhum sinal de animosidade entre o Estado português e o Estado chinês. Devemos manter a cooperação com a China, obviamente, incluir nas infraestruturas críticas? Não, eu acho que as infraestruturas devem ser nossas. Okay. Devem ser nossas. Isso aí, para mim, tanto faz ser a China como os Estados Unidos ou a Indonésia, seja quem for. Portanto, isso deve ser salvaguardado a nossa independência. Agora, eu não acredito na história de uma outra NATO sem os Estados Unidos. Não acredito. E a União Europeia, não é por acaso que a questão que os defensores do exército europeu, dessas coisas, isso é uma miragem, porque não há, a nível da União Europeia, uma linha de coesão, não há um denominador comum. O denominador comum são os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, qual é o denominador comum entre a Turquia e a Grécia, que são dois países da NATO? Qual é o denominador comum entre a Alemanha e a Polónia? Ou seja, quando a Polónia está constantemente a exigir indemnizações de guerra à Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Não é possível. E por isso é que mesmo no quadro da União Europeia, aquelas ideias de cooperação estratégica, tudo isso em termos militares, ficam no tinteiro, porque não há, entre os vários países da União Europeia e os países europeus da NATO, porque enfim, a geometria não é exatamente igual,
Não há um denominador, uma coesão que permita dizer que estes países se vão empenhar todos num objetivo comum em termos de defesa europeia. Não é possível. Deixa-me perguntar uma coisa a propósito da sobreposição da defesa dos interesses nacionais. Se a defesa dos interesses nacionais exigisse a colaboração com organizações internacionais que contrariam a visão ideológica do PCP, estaria disposto a abdicar desses princípios em caso de uma ameaça existencial ao país? Não, mas é que eu não sei exatamente a que é que se está a referir. Nós devemos cooperar com toda a gente, ou seja, nós não devemos fechar portas. Mas colocaria sempre em primeiro lugar o interesse nacional, mesmo que isso implicasse uma aliança... Mas eu creio, aliás, que há um exemplo que nós devíamos refletir. Não fuja à pergunta. Não, devíamos refletir o que se está a passar a nível mundial, desigualmente com o fenómeno dos BRICS. São países que politicamente e ideologicamente não têm nada a ver uns com os outros. Nada. Quer dizer, a África do Sul, eu creio que ninguém põe em causa o caráter democrático da África do Sul, nem do Brasil. Pode não se gostar do presidente Lula da Silva, mas o Brasil é uma democracia. E, no entanto, nós temos nos BRICS muitas coisas. Temos a China, temos a Rússia, temos a Índia, eles vão alargando. Ou seja, eles não fazem da questão do alinhamento ideológico, não fazem, essa não é uma condição para que eles não possam cooperar uns com os outros se tiverem interesses comuns a defender. É porque alguns estão lá dentro apenas para garantir que a organização não avança. E eu acho que... Mas o problema é que ela vem avançando. Se ela não avançasse, se calhar o presidente Trump não estava tão preocupado com a hegemonia norte-americana, se não fosse haver um processo que é lento, que é contraditório, por exemplo, de desdolarização da economia, dos países, grandes países, fazerem as suas transações comerciais nas moedas nacionais e dão o dólar. Eu creio que os Estados Unidos estão preocupados com esse processo. E eu acho que nós devemos olhar para ele com interesse. Não é? Não estou a dizer para Portugal se integrar nos BRICS, Portugal tem outros compromissos, não pode abdicar, mas eu creio que devíamos olhar para o mundo numa perspectiva mais multipolar do que propriamente continuar a pensar que nós somos o centro do mundo e que todos têm que seguir ou seguem o nosso modelo ou são considerados Estados párias. As coisas não são assim. Mas o nosso modelo é um modelo positivo, certo? Modelos. Temos uns Estados democráticos na Europa, certo? Já tivemos melhores dias. Nós estamos a assistir a fenómenos muito preocupantes, do género de... Estamos a assistir à repressão de, por exemplo, de solidariedade com a Palestina, a países como a Alemanha, a que as pessoas são perseguidas por terem uma bandeira da Palestina. Estamos a assistir a pôr em causa processos eleitorais porque ganham uns tipos que nós, bons ou maus, mas eles são pouco europeístas, não é? Enfim, eu acho que a Europa, os Estados Unidos e a Europa, ou seja, não são propriamente um farol, porque a democracia não é imutável e não é eterna e, portanto, ou se defende, ela pode degradar-se, e pode degradar-se a níveis insuportáveis, ou seja, e creio que com isso devemos estar também muito preocupados, ou seja, isso é uma boa preocupação. Não podemos ter a ideia de que, bom, nós somos aliados, imaginemos, somos aliados de um país, dos Estados Unidos, ou que fosse do Reino Unido, e seremos eternamente para todo o sempre, façam eles o que fizerem. Não pode ser assim. Por exemplo, eu acho que nós não podemos aceitar sermos associados a quem pratica o genocídio da Palestina. Não podemos. Eu creio que isso é insuportável do ponto de vista civilizacional, aceitarmos que somos aliados de quem faz isso. Acho que não. Rodrigo, para terminar, o sistema de defesa europeu é mesmo uma miragem? Está em causa aqui o nosso modelo? Pode chegar um momento em que os países europeus, os países da União Europeia, eu comecei a dizer europeus porque podem englobar países além da União Europeia, como o caso do Reino Unido, por exemplo. Pode ter que chegar um momento em que têm que encontrar uma nova fórmula, um novo mecanismo, que não aquele que é ou que tem sido a NATO. Mas ainda não é o tempo de mandar a toalha ao chão. Porque Donald Trump, J.D. Vance, para além de terem dito, têm já tido ações que são completamente inaceitáveis. Por exemplo, do Canadá, da Groenlândia, são inaceitáveis. Tal como Putin e Medvedev têm dito e feito coisas que são inaceitáveis. Mas isto é farinha do mesmo saco? Não são, ou ainda não são. Porque os Estados Unidos vão ter depois umas eleições presidenciais e as coisas podem mudar. Portanto, nós não podemos
por muito que discordemos e que eles digam e façam coisas que são equiparáveis, nós, Portugal, Europa, não podemos lidar na mesma medida por essa razão. Pegando na questão das infraestruturas, para depois terminar com uma mensagem que eu acho que é importante deixar ainda acima, onde a defesa também se insere. A questão das infraestruturas, porque é que é importante nós protegermos e defendermos as nossas infraestruturas. Os dados devem ser nossos, não podem estar disponíveis para outras nações, sobretudo se elas não forem democráticas. E nós temos tido alguns exemplos, nós já o dissemos isto na Assembleia da República, e é importante para todas estas definições de investimentos e de prioridades que nós vamos ter que tomar. Em Portugal há uma falta de cultura de segurança. Há uma falta de cultura de segurança. Nós nem um conceito legal de segurança nacional temos no nosso país. E, portanto, há muito para nós nos sentarmos todos, repensarmos o que temos que fazer para termos mais segurança de soberania, segurança de infraestruturas, segurança de equipamentos, segurança de informação, segurança de pessoas, segurança de instalações. Nós tivemos um caso, acabou por não ser nada grave, mas é muito paradigmático. O assalto ao edifício da Secretaria-Geral da Administração, do Ministério da Administração Interna, porque ninguém se lembrou que um edifício ao lado, por estar em obras com os andaimes, eles tinham que ativar um plano de segurança. Portanto, é um exemplo mais caricatural, não é paradigmática, é caricatural da falta de segurança, de segurança que existe neste país. E dentro da segurança existe a defesa, nós precisamos sim de investimento em defesa e precisamos de repensar como é que tem funcionado a nossa defesa para que ela possa estar bem munida, bem equipada, e bem equipada não é apenas armas, é muito além de armas, e que possa ser atrativa para que futuras gerações possam olhar para as Forças Armadas como um caminho profissional que podem escolher como escolhem outro. E, portanto, sim, mais segurança, mais defesa, porque segurança e liberdade são duas faces da mesma moeda. João, tens as notas finais, mais uma vez. Bem, eu acho que se nós tínhamos como objetivo perceber onde é que havia maior proximidade face às realidades geopolíticas e onde é que existe amplo espaço para o debate democrático, para a divergência democrática, isto, para mim, eu levo aqui muitas notas, porque eu consegui encontrar, tanto no António, no Fabiano, no Rodrigo, expressões, afirmações nas quais eu me revejo e outras nas quais estou completamente em desacordo, enquanto técnico, enquanto estudioso destas matérias. E, portanto, isso para mim anima-me, porque diz-me que podemos ter debates substantivos à medida que as realidades geopolíticas se vão alterando com a aceleração que vemos no Parlamento a seguir às próximas eleições. Isso, do meu ponto de vista, é francamente positivo, porque a última coisa que se quer numa democracia é o unanimismo. E, portanto, há sempre diferentes caminhos e eles devem ser debatidos. Do meu ponto de vista, aquilo que eu acho que é importante também trazermos deste debate é a lógica que começamos a ver nos agentes políticos, uma preocupação muito mais holística sobre o que é que significa defesa e segurança nacional do que víamos nos últimos anos, e não faz mal nenhum, porque se calhar não era tão necessário, e à medida que é necessário também os agentes políticos desenvolvem o seu pensamento e desenvolvem as suas propostas de soluções, e eu acho que isso é salutar. Falta de facto em Portugal um conceito estratégico de segurança e defesa nacional, ou como diriam os académicos mais puristas, um conceito nacional de segurança e defesa. Não interessa agora porquê, mas sei duramente criticado pela primeira, portanto já disse a segunda. E portanto gostava de vos incentivar, honestamente. Poderíamos estar aqui mais 3 horas a explicar em que é que não concordamos, mas o facto de haver partidos que têm visões do mundo e de políticas públicas em Portugal tão diferentes, e mesmo naqueles que podem vir de um quadrante político mais próximo, têm visões diferenciais, hoje aqui ficaram patentes. Eu acho que é extremamente salutar perceber que há uma preocupação em encontrar soluções. Se calhar as soluções que hoje aqui estamos a defender, daqui a um ano podem estar as 3 obsoletas, e não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum, e explico porquê. Desculpa, porque no mundo é isso, no mundo do multipolarismo que defende o interesse nacional. Eu acho que aqui também foi isso em comum em todos. Ficou claro que todos estão preocupados com o interesse nacional. Isso para mim é muito importante. Tudo isso é mais importante, como português,
do que outras influências ou outros pensamentos. E isso parece-me que vai ser muito importante para o pragmatismo que vai ser necessário. Porque há uma coisa que o António Filipe, e desculpem só agora pegar numa afirmação dele, nenhum de vós, não é? Nenhuma preferência em particular, talvez por ter sido o último a falar, ou o penúltimo a falar, mas reparem no seguinte, nós estamos num mundo cada vez mais multipolar, quer queiramos, quer não, isso é uma realidade. Mas no multipolarismo, a palavra-chave do sucesso dos Estados é o pragmatismo. E do meu ponto de vista, teremos que ser todos muito mais pragmáticos quando olhamos para aquilo que é o nosso interesse nacional, e isso se calhar vai fazer todos os partidos da Assembleia da República poderem ter que rever algumas posições. E aquilo que eu gostava de lançar como desafio para o futuro é: compreendamos todos que não faz mal. Se o estivermos a fazer, que o assumamos face à mudança da realidade. E se a mudança da realidade for estrutural, então temos que mudar estruturalmente as nossas posições. Para quê? Para continuarmos a ser solução para os portugueses, com base no interesse nacional. E isso, para mim, foi o dado mais positivo, de vários positivos, e outros naturalmente, das divergências habituais que deve haver, que eu encontrei neste debate, e saio daqui com um caderno cheio de notas. Muito bem, obrigada a todos. Rodrigo, Fabien, António Filipe e João Anes. Foi mais um podcast Soberania. Esqueci-me de dizer o meu agradecimento ali para a nossa Inês Pedrosa, editora do Vídeo e Multimédia, e até para a semana.